Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina em minha vontade. Assim seja, fiat. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-lhe a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 11, fevereiro de 1912. Oferta de uma alma. Continuando meu estado habitual, o meu adorável Jesus fazia ver crucificado e com uma alma junto a ele, a qual se oferecia vítima a Jesus. E Jesus disse-lhe: Minha filha, aceito-te como vítima de dor. Tudo o que podes sofrer, sofrerás como se estivesse comigo na cruz. E com os teus sofrimentos me consolarás. Muitas vezes te escapa isto de consolar-me com teu sofrimento. Deves saber que eu fui vítima e hóstia pacífica, e assim também tu. Não te quero vítima oprimida, mas pacífica e alegre. Será como um cordeirinho dócil, e o teu bali, isto é, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas obras, servirão para adoçar as minhas amargas chagas. Então, neste pequeno trecho, Jesus recebe esta alma como alma vítima. E nessas poucas linhas, ele diz muita coisa importante para quem está vivendo a divina vontade. Então, quando a gente se coloca na vivência da divina vontade, recebendo o convite de Jesus e da Virgem Santíssima para nós colocarmos de prontidão para vivermos a divina vontade, ele já nos deixa claro que o sofrimento é a principal alegria desta vida de santidade. Porque o sofrer da divina vontade não é um sofrimento que nos leva àquele sofrimento da carne, mas é um sofrimento da alma. E quando a gente sofre, tem um sofrimento da alma, é um sofrimento diferente. É um sofrimento onde nos leva a bendizer e glorificar ao Senhor. Porque nada que sofremos é por nós mesmos. É tudo por Jesus. Nada que sentimos no desconforto da nossa alma, do nosso espírito, não é por nós.
é por Jesus. Porque ao entregarmos toda a nossa humanidade no sofrimento, na divina vontade, nada queremos nós para nós mesmos. E o sofrimento na divina vontade é uma vitória muito grande para uma alma, onde Jesus nos coloca de todas as formas, de todos os sentidos, no mais agradável sofrer. Tanto que aqui ele fala para esta alma: minha filha, aceito-te, pois ela se oferece por inteira, né? Então, quando ela se coloca no oferecimento para entregar Jesus toda a sua vida humana, nós vamos trazer para nós, que estamos vivendo e vivenciando a divina vontade. Então, quando nós falamos para Jesus, ó meu adorável Jesus, fazia-se. Então, quando nós nos colocamos, nos oferecemos como uma alma vítima, né? Então, nós temos que estar disposto a nos entregarmos por inteiro, com alegria, com disponibilidade para tudo. Então, ele nos busca com tanta ternura para nos levar a viver com Ele a divina vontade, que nós não sentimos o sofrimento como as outras pessoas. Nós vemos no sofrimento um motivo de purificar aquela outra alma por quem nós estamos buscando com Jesus na sua humanidade para retornar ela ao amor de Cristo. Então, quando ele aceita o nosso sim, né, onde é tudo no livro do céu, na questão dos trechos, dos ensinamentos de Jesus, todo o sim nosso é o fiat para Jesus. Então, quando nós falamos para o Senhor, fiat, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. A tua divina vontade seja feita plena, plena por inteira na minha alma. Então, a gente está deixando Jesus tomar posse do nosso total querer humano para ele se adentrar com a sua humanidade. Então, Jesus, quando ela se dispõe, né, a se colocar naquele estado que ela está inteiramente disposta a entregar a sua vida, a sua vontade para Jesus, ela se coloca toda nas mãos do Senhor. E quando ela fala, ó meu adorável Jesus, ele se fazia todo crucificado. Então, ela estava vendo Jesus daquela forma. Então, quando a gente colocamos a aceitar o convite para viver a divina vontade, que é assim um convite inexplicável, e a gente tenta explicar como que a gente está caminhando nessa santidade hoje, por mais que até para nós mesmos é um mistério, é um mistério a gente está vivendo essa santidade hoje. Porque por mais que a gente testemunhe como a gente foi buscada, como que a gente descobriu a divina vontade, é inexplicável. É inexplicável, né? Porque é uma coisa assim tão inesperada, né? E ao mesmo tempo
tão pura, porque a gente não vê nenhuma dificuldade de viver esta santidade que nós estamos vivendo hoje. Então a gente não vê o sofrimento como as outras pessoas. A gente nos colocamos no sofrimento por inteira, por livre e espontânea vontade, na vontade de Jesus. Que quando a gente pronuncia divina vontade, toma posse da minha vontade, é a porta aberta para Jesus entrar na nossa alma e ali fazer morada completa para tudo que assim Ele quer. Então, quando ela vê, né, ela aqui já nos fala, esta alma, né, que ela continua no estado habitual dela, que isso é quando a Luísa ficava, né, petrificada. Então ela ficava dessa forma, esperando, né, quando Jesus estava para vir. Então ela ficava totalmente inerte ali na cama, né, petrificada totalmente. E ela ficava querendo muito a presença de Jesus. Então, quando ela fala, né, desta forma, a gente tem que trazer para nós também essa verdade e esta entrega total na divina vontade, né? E quando Jesus fazia se ver crucificado, né, para com esta alma, então ele fala, né? O meu adorável Jesus, diz esta alma, fazia-se ver crucificado e com uma alma junto dele. Então aqui Jesus aparece, né? E esta alma está junto dele, a qual se oferecia vítima a Jesus. E Jesus disse-lhe. Então Jesus vai mostrar para nós, né, o que significa nós oferecermos como almas vítimas para Ele. Ele vai nos conscientizar o que nos espera o sofrimento, viver um sofrimento. Viver o sofrimento na consolação de Jesus, né? Porque viver o sofrimento na divina vontade é ter um consolo agradável de Jesus. Porque em nenhum momento ele nos deixa inteiramente sozinho naquele sofrimento. Ele vive aquele sofrimento para nós. Nós entregamos a nossa total liberdade ou humanidade para que Ele se faça em nós, para nós passar aquele sofrimento em momentos agradáveis com Jesus. Então, Ele nos coloca em total consciência. Minha filha, aceito-te como vítima de dor. Tudo o que podes sofrer, sofrerás, como se estivesse comigo na cruz. Então, o sofrimento de uma alma na divina vontade é com Jesus na cruz. É inexplicável, sabe? É inexplicável viver o sofrimento na divina vontade. Porque quando a gente fala isso com as pessoas, né, que a gente acha agradável o sofrimento para a nossa alma, eles ficam admirados. Porque é como se a gente estivesse falando para eles uma loucura, né? Então, quando a gente testemunha isso para uma outra pessoa que não está vivendo a divina vontade, quando a gente fala assim, igual, eu vou contar uma experiência assim. Eu tenho uma vizinha, né, que ela é uma pessoa assim boníssima. Então, mas só que é uma pessoa assim muito sofredora, né? Ela é uma senhora já de idade e tem uns netos, é viúva,
né? Então ela tem 2 filhas e os netos. Então a vida dela é ao redor desta família que ela tem, né? Ela tem 3 netos, né? 2 rapazes e uma mocinha, mas só assim que ela vive o problema da vida dos netos. Então, a filha dela é muito problemática, a mãe desses netos, dos 3 netos, né? Então, assim, ela vive uma vida muito angustiosa, né? Sofredora essa pessoa, essa minha vizinha. Ela é ministra da Eucaristia, né? Mas é uma pessoa que sofre muito. Então, tudo é com ela, tudo é com a avó, tudo para resolver dentro da casa da filha, com os netos, né? Então, é uma pessoa, assim, muito sofredora. Aí, quando foi um dia, eu fui na casa dela, aí ela foi contando para mim, né, desabafando um pouco sobre o sofrimento que ela estava passando, né, com os netos, a situação complicada, né, o neto que agora adquiriu um filhozinho, né, tem um filho, não casou com a moça, e isso angustia ela muito, né, então ela fica assim, vive uma vida muito atribulada. Aí eu vi nela assim um sofrimento muito grande, e aquilo estava assim, estava transparecendo na sua face, né? E o seu coração muito pesado, porque por mais que ela fazia, ela não conseguia resolver aquela situação. Aí eu fui e foi logo assim, eu estava começando, né, a viver, a caminhar na divina vontade. Então eu fui e falei com ela assim, ela chama Paula. Ô Paulo, eu tô vendo que você está sofrendo muito com essa situação. Então eu vou te falar uma coisa, você vai assim, vai achar estranho. Mas para te ajudar, me dá esse sofrimento seu para mim. Deixa eu sofrer para você este sofrimento. Para te descansar, eu quero este sofrimento que você está passando, para me viver ele em Jesus. Aí ela me olhou assim com aquela forma estranha, né? Fiquei assim, nossa, não estou entendendo nada que essa menina está falando, como é que ela está me pedindo meu sofrimento? Aí ela virou para mim e falou assim, mas Vera, você está querendo meu sofrimento? Eu falei assim, eu vou sofrer, o seu sofrimento eu vou sofrer em Jesus, para que você descanse a sua alma. Você está me falando que você está andando muito cansada de sofrer, né? Eu vou viver ele para você, para que você descanse, né? E vou colocar o seu sofrimento em Jesus. Então, assim, aí ela virou para ver se, nossa, você tá doida. Tem hora que eu não sei da onde que você tira essas coisas. Ela falou comigo, né? Então é assim. Então a gente vive o sofrimento com tanta naturalidade, né, na divina vontade, porque é uma coisa assim benéfica para a nossa alma. Então, quando Jesus nos fala, nos conscientiza, né, do sofrimento, ainda é mais prazeroso ainda quando ele nos conscientiza quão agradável é o sofrer numa alma na divina vontade, né? Então, quando ele se fala desta forma, tudo o que pode sofrer, sofrerás, como se estivesse comigo na cruz. Nossa, só de imaginar você assim na cruz, no sofrimento de Jesus, para quem não tem essa conscientização, deve dar um frio na barriga, né? Nossa, gelar todo quando Jesus, se for o caso de Jesus, chegar para ele e falar desta forma, né? Mas quando a gente vive na divina vontade, é tão natural, tão prazeroso a gente ouvir Jesus nos ensinando desta forma, né? Estivesse comigo na cruz, e com teus sofrimento me consolarás.
Olha que felicidade, né? Com esse sofrimento, ainda vamos consolar Jesus. Que alegria, que prazer sofrer na divina vontade. Muitas vezes te escapa isto, de consolar-me com os teus sofrimentos. Deves saber que eu fui vítima e hóstia pacífica. Então, assim, Jesus está também, né, falando para nós que ele também foi uma vítima. Ele também se ofereceu para ser vítima, né? Vítima de toda a humanidade, de toda uma das criaturas pecadoras, né? Naquela época onde Jesus viveu a sua humanidade aqui na Terra, ele se tornou vítima. Ele se entregou inteiramente, até para nós que vivemos hoje a nossa vida, hoje, no presente. Então, ele busca hoje nós, na divina vontade, para fazer partícipe com ele este sofrimento agora. Agora é nós que somos convidados a sermos almas vítimas e sofrermos com alegria. Então, ele coloca para nós de tal simplicidade o sofrer, né? Para que nós em nenhum momento nos achamos absurdo sofrer. Então, é com prazer que nós colocamos toda a nossa vontade na vontade de Jesus. Sim, Senhor, fiat, Jesus, fiat, fiat, fiat. Colocamos tudo em tuas mãos, tudo para a sua glória, tudo, Senhor, tudo. Então a gente tem o prazer de nos entregarmos para Ele, né? Muitas vezes te escapa isto, de consolar-me com teus sofrimentos. Então vamos consolar Jesus com os sofrimentos nossos. Deve saber que eu fui vítima e hóstia pacífica, e assim também tu. Então, nós também seremos também, né? Seremos vítima e hóstias pacíficas. Se nós estamos nos entregando a viver a vida de Jesus, a humanidade dele, então tudo que ele passar, tudo que ele passou, a gente também vamos ser também nesses atos que ele foi, que ele fez, sofrimento que ele passou, a crucificação, né? Mas ele deixa para nós a crucificação de uma forma diferente, de uma forma de sofrimento, né? A crucificação de Jesus para nós, da divina vontade, é o sofrimento, sofrimento com alegria, né? Com aceitação daquilo que ele nos pede. Eu fui vítima e hóstia pacífica, e assim também tu. Não te quero vítima oprimida. Então Jesus, ele não foi uma vítima oprimida. Ele foi uma vítima com muita alegria, porque ele estava levando cada um dos seus irmãos, que eram nós, naquele sacrifício, naquele sofrimento dele. Então, era a alegria dele, era obedecer ao Pai e querer também para nós. Então, ele passou todo este sofrimento, toda essa crucificação, não com opressão, mas ele passou com passividade e com alegria. Então é assim que ele está ensinando para nós também a vivermos a divina vontade, o sofrimento na divina vontade. E ele nos fala mais. Será como um cordeirinho dócil.
Então nós vamos ser, né, nas mãos de Jesus, na vontade de Jesus, como cordeirinhos, aonde Jesus nos levar, nós estaremos com Ele como cordeirinhos dóceis. Nossa, hoje o que eu vivo e passo hoje, né, para mim é com tanto prazer, né, porque nada que faço hoje mais é por minha vontade. Eu vejo tudo na vontade de Deus. Que seja um desconforto de alguma coisa que eu passo dentro da minha família, né? Entre os meus irmãos, alguma situação difícil de sofrimento, né? Então eu passo ali com tanta serenidade e entregando tudo nas mãos de Jesus, na vida da divina vontade, que aquilo vai imediatamente, a gente já percebe quando a gente se coloca inteiramente em agradável ao sofrimento para com Jesus, a gente vê algo mudar, né? A gente tem um novo olhar para aquele sofrimento, que seja para a nossa vivência ou que seja para a vivência do outro que está ao nosso redor. Então a gente tem uma forma hoje diferente de vivermos ao sofrimento, justamente por essas orientações que o Senhor está nos dando nestes volumes. Então a gente vive o sofrimento, né, de uma forma tão completa, tão natural, nos ensinamentos que Jesus nos dá através desses escritos e através da vida da Luísa, né, que nós vamos tendo uma aceitação muito tranquila daquilo que ela passou e que nós estamos vivenciando hoje na divina vontade, através do aprendizado que a gente está tendo nesses volumes do Livro do Céu. Então, quando ele nos fala que a gente vai passar o sofrimento com passividade, com alegria, tranquilos, né? E sermos cordeirinhos dóceis nesta situação, então é muito lindo a gente ver e sentir desta forma, totalmente diferente a forma que a gente está vendo o sofrimento hoje, né? E o teu bali. Então, se somos cordeirinhos, né? Então, o que que faz o cordeirinhos? Ele bale, né? Ele faz aquele barulhinho, né? De berrar, né? Então, aqui Jesus, né, fala, e o teu bali, isto é, as tuas orações. Então, toda a nossa oração é um balir do cordeirinho. As orações, os teus sofrimentos, as tuas obras servirão para adoçar as minhas amargas chagas. Então, qual é a nossa alegria de aceitarmos toda esta vivência no sofrimento na divina vontade? A alegria de que nós estamos elevando ao coração de Jesus toda a doçura do amor. Porque nesses volumes, ele nos conscientiza que tudo leva ao amor dele. Todas as práticas, todas as ações, todos os sentimentos que nós aprendemos a viver na divina vontade, tudo o sentimento maior
a graça maior, a riqueza maior de uma alma que vive a divina vontade é o amor. O amor de Jesus em nós. Este amor que a gente sente no próprio amor de Jesus. Porque nada fazemos nós sem a presença dele, sem o amor dele em nós. Então, quando nós declaramos o nosso amor a Jesus, a divina vontade, é igual ele ensina para esta alma. Tua, tudo na minha vontade. Quando a gente declara o amor a Jesus, Senhor, eu te amo na tua vontade. Senhor, eu te amo no teu próprio amor. Então, quando ele nos traz esse esclarecimento do que é o sofrimento na vida dele, né? Que é uma vivência pacífica da alegria, ele não quer uma vítima oprimida, ele quer uma vítima alegre, feliz de aceitar esse convite dele para viver o sofrimento na sua própria humanidade. Não te quero vítima oprimida. Então, os filhos da divina vontade, eles não podem ser oprimidos. Nós temos que ser pessoas felizes no sofrimento. Porque nós vemos, nós sentimos o sofrimento totalmente diferente do outro, daquele que está ao nosso redor, né, que não conhece ainda esta santidade. Por isso eles ficam abismados quando a gente fala que nós gostamos, nós hoje, nós sentimos o sofrimento de forma diferente, para o bem de outras almas, de outras criaturas. Jesus nos ensina isso, Jesus nos coloca consciente o sofrimento na divina vontade. Então, nós não podemos, nós não devemos ser vítimas oprimidas, cheias de não me toque, né, com carinha feia, com aquele sentimento oprimido, estou sofrendo, estou sentindo angústia. Não, Jesus não quer essa vítima dele desta forma. Ele quer uma vítima pacífica, né, sempre alegre. Então, é aquela palavra que leva, né? Quando você fizer o jejum, o que a gente faz quando a gente faz o jejum? Não precisa contar para ninguém, mas se assim você o fizer, lava seu rosto, ajeita o seu cabelo, né? Se embeleza para que ninguém vê o que você está praticando para o Senhor, que é na sua alma. Então você se embeleza, se coloca bonita para não transparecer aquilo que você está entregando ao Senhor na sua alma. Então é assim que Ele nos quer, né? Se nos entregamos como almas vítimas para o sofrimento, não devemos deixar transparecer o sofrimento de outra forma que não seja com alegria. Nossa expressão do nosso rosto tem que ser sempre feliz, mas uma felicidade plena e completa daquilo que estamos sentindo para Jesus e com Jesus. Então, Ele quer que essas obras, este sofrimento seja, né, nas tuas orações, nos teus sofrimentos, as tuas obras, porque servirão para adoçar as minhas amargas chagas. Então trará refrigério às chagas do Senhor. Essa nossa entrega por inteira como almas vítimas para Jesus, neste sofrer, trará para Ele
uma doçura onde ele sentirá, né, conforto completo nas amargas chagas que ele tem, que nós seres humanos, né, e muitas criaturas provoca no coração e no corpo de Jesus, tanto sofrimento, tantas chagas, né? Então esse trecho ele veio, né, nos esclarecer um pouquinho mais dessa grandiosidade que é viver a divina vontade no sofrimento, pacífica e alegre. É maravilhoso mesmo, né? É um trecho assim bem pequeno, bem curtinho, mas traz tanta sabedoria, tanto ensinamento para a nossa alma, para vivermos a divina vontade, que é uma riqueza, é uma riqueza. Então, essa meditação, né, neste trecho foi maravilhoso, né? Isso que Jesus esclareceu para esta alma que se ofertou a Ele como vítima no sofrer e ensina para nós também, trazemos para nós, eu trouxe para mim também, no meu aprendizado na Divina Vontade, esta forma tão pacífica e alegre de viver a Divina Vontade como vítima e hóstia pacífica. É lindo, é maravilhoso viver isso na humanidade de Jesus. Divina vontade reina em minha vontade.